Nós vamos ler Mateus capítulo 28, nós estamos nesta sequência do livro de Mateus, amém? Então, semana passada, nosso irmão Daniel compartilhou sobre o sangue e a água, amém? E hoje nós vamos continuar, na verdade os hinos nós cantamos hoje, nesse 441, foi quase um resumo das nossas últimas reuniões, né? Teve a morte do Senhor, né? O sofrimento dele, a agonia, tudo, e agora nós chegamos à ressurreição, amém? E nós vamos ter uma série sobre a ressurreição, tá bom? Amém? Então começa hoje e aí nós vamos mais algumas semanas sobre a ressurreição, amém? Até nós ressuscitarmos completamente. Então Mateus 28, a leitura do versículo 1 ao 6, amém? Então gostaria de pedir para os irmãos, nós ficamos em pé. Isso, na NA, e vocês leem, podem ler o que está sendo projetado. Nós vamos ler as irmãs, 2 os irmãos e assim por diante. Amém? E no versículo 6, todos nós vamos ler juntos. Amém? Então as irmãs começam. Amém? Passado. Irmãos. Amém. Não tenham medo. Sei que vocês procuram Jesus. Todos juntos. Ele não está aqui. Ressuscitou. Tinha dito. Venham ver onde ele jaz. Vamos ler de novo? Ele ressuscitou, como tinha dito. Venham ver onde ele jazia. Amém. Aleluia. Obrigado, irmãos. Obrigado, irmãs. Amém. Aleluia. Bom, então, como nós estamos compartilhando, o tema de hoje é ressurreição e edificação. Então, não somente nós vamos ver hoje sobre a ressurreição do Senhor, mas também sobre o que tem a ver, o que tem de relação a ressurreição e a edificação. O tema das nossas reuniões de sábado, nesse semestre, tem sido a edificação de Deus. Então o Senhor tem falado para nós sobre a edificação. Então o que nós vamos ver sobre a ressurreição está dentro desse prisma, né? Dentro desse ângulo da edificação. É a ressurreição relacionada à edificação. Talvez os irmãos se perguntem, irmão, mas o que tem a ver uma coisa com outra, né? Ressurreição com edificação. Irmãos, fique atento, amém? Abra os seus ouvidos, abra o seu coração, que o Senhor quer falar com você e também quer levar você a uma prática. Amém? Muito bem. Então, para todos os irmãos que estão aqui, tem alguns irmãos aqui, estou vendo pela primeira vez, quero dizer a todos vocês muito bem-vindos à nossa reunião, né? Então, feliz aqui também hoje, nós temos o Marcelo, né, e a Elisa, né? A Elisa aqui conosco, aleluia. Nós temos desfrutado muito nas nossas reuniões do grupo familiar, né? Essa quarta-feira nós éramos faltou 3 irmãos e nós éramos 18 na reunião, né? Né, Wagner? Foi uma festa lá, né? Ó Senhor Jesus, teve até noite italiana lá, né? Mas, não só por causa da comida, mas o nosso desfrute foi maravilhoso, né? E o casal novo que foi já falou lá, olha, semana que vem eu quero estar na reunião, né? Graças ao Senhor. Irmãos, então o Senhor tem falado para nós
sobre a edificação. E nós vimos que o Evangelho de Mateus, a partir do capítulo 16, ali o Senhor Jesus trouxe a revelação da igreja. E ele falou que ele edificaria a sua igreja, edificaria a sua casa. E o Senhor tem nos mostrado que, assim como todos nós queremos ter uma casa, queremos ter um lar, o lar é mais do que uma casa. Um lar quer dizer um lugar onde a gente tem descanso, a gente se sente bem, sente que você pertence a esse lugar, que esse lugar é seu e que você será sempre bem querido, bem recebido naquele lugar. Amém? Então, lar é o que Deus também quer. Deus quer um lar para descansar. Mas ele disse lá em Isaías 66, que lar vocês vão fazer para mim? Que casa vocês vão fazer para mim? Se o céu é o meu trono, a terra é o estrado dos meus pés, onde vocês vão fazer um lugar de descanso para mim? Então, esse lugar de descanso é a igreja. Que não são quatro paredes, não é um lugar físico, não é um lugar material, porque justamente ele disse que ele não mora em templos feitos por mãos humanas, né? Justamente confirmando essa palavra, ele mora nos nossos corações. Mas não só no nosso coração de forma individual, né? Eu sou, claro, você é templo do Espírito Santo, eu também sou, nós somos casa de Deus, mas Deus não só quer um monte de casinhas, né? Ele quer um lar, ele quer uma casa e por isso ele está nos edificando. De maneira simples, edificar a casa de Deus é quando Deus nos une. Deus nos faz um. Então, já não são muitos, mas um. Isso é edificação. Porque quando os materiais eles estão espalhados, você pode ter os melhores materiais. Você pode ter o melhor porcelanato, o melhor cimento. Né, Eric? Agora que você está entendendo bem desse negócio aí, né? Mais ou menos, né? Você pode ter o melhor porcelanato, o melhor cimento, o melhor ferro, o que mais? Areia. Pode ter tudo bom, mas se tiver tudo espalhado, aquilo ali não cumpre a função de uma casa, que é produzir abrigo, segurança, proteção da chuva, proteção do frio. Você jogar no seu terreno lá todos os melhores materiais, madeira, vidro, janela, tudo lá, e você vai ficar lá um dia como hoje, você vai tomar chuva, vai ficar resfriado, gripado, pneumonia, né? Vai passar gente, vai roubar você, né? Não tem segurança nada. Mas quando esses materiais eles são colocados juntos, né, de maneira harmoniosa, encaixados, edificados, fundidos, você tem um lugar de descanso. Então Deus quer fazer de nós cada uma dessas coisinhas lindas, que nós somos materiais, nós somos pedras vivas. E esse é o problema, porque às vezes nós somos muito vivos, né? Nós somos vivos até demais, né? E a gente não se encaixa, né? A gente tem dificuldade entre nós, mas graças a Deus, o Senhor tem nos edificado. Ele tem feito uma obra maravilhosa de transformação. Ele tem transformado cada um de nós e tem nos unido mais. E hoje nós somos mais um. Amém? Não é que você é mais um, nós somos mais um. Né? Amém? Mais unidos. É. Fala para quem está do seu lado. Hoje nós somos mais unidos. Amém. Quer dizer, essa é a obra maravilhosa, né? Deus está nos fazendo um. Amém? Isso é edificação. Deus está nos fazendo um. Amém? Fala para quem está do seu lado, pela fé, somos um. Amém? Aleluia. Amanhã nós vamos ver, né,
através do alimento diário, né, nós vamos ver justamente isso, que o casamento, Deus nos fez um, né? Já não serão dois, mas um. E isso, na verdade, ele é um espelho, né, uma sombra da edificação da igreja. Deus está fazendo de nós um. Amém? Então, dentro desse processo, né, o Senhor aqui para produzir os materiais, nós vimos a semana passada que o Senhor Jesus, no momento da sua crucificação, do seu lado saiu sangue e água. Houve um soldado que ele feriu o lado do Senhor e saiu sangue e água. Os outros evangelhos, no caso até Mateus, Marcos, Lucas, eles não registram isso. Mas o evangelho de João diz que do lado de Jesus saiu sangue e água. Porque os demais apóstolos, né, os discípulos, eles estavam longe. Eles estavam com medo, eles viram de longe. Mas o apóstolo João, ele estava perto. Então, uma palavra-chave, né, para nós, na palavra do sábado passado, é estar próximo. É estar perto. Porque quem está perto vê mais. Amém? Quem está longe vê menos, quem está perto vê mais. E João viu que do lado de Jesus saiu sangue, mas ele falou também saiu água. E inclusive isso era uma coisa que podia ser questionada. E João, ele até diz assim, aquele que viu, dá testemunho que é verdadeiro. É verdade, porque eu vi. Então João, uma coisa que marcou o ministério de João foi a água. Os outros apóstolos, os outros evangelhos, eles não falam sobre a água. Mas João, no seu evangelho, tem muita água. Amém? Tem muita água. E a água é essencial, né? Então, primeiro ele mostra já que, no capítulo 2 de João, a transformação da água em vinho, né? No capítulo 3 de Nicodemo, ele já fala, quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino. No capítulo 4, ele encontra uma mulher com sede, a mulher samaritana, e nenhum outro evangelho descreve essa história. E aí, aquela mulher tinha sede, Jesus se aproxima daquela mulher, né, e pede água para beber. E aquela mulher, ela fica meio encrespando com Jesus ali, né? Tá certo? Jesus assim, ó, se você soubesse quem é o que te pede, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Né? E aí, e não só isso, mas aquele que beber do seu interior fluirão rios de água viva. Então, ele começa a mostrar a água, né? Porque João, ele foi impressionado com isso. Da mesma maneira que Pedro, ele estava impressionado com pedra, e ele fala de pedra viva na sua carta, né? Porque Jesus falou, você é pedra viva agora, você é uma pedra, né? Então ele viu a edificação. Mas João, ele ficou impressionado com água. E porque ele viu água, foi o único que viu. Mas qual é o segredo? E esse é o ponto. O segredo é estar perto. Então, irmãos, eu queria encorajar todos vocês a terem a experiência de ficar perto. Amém? Se você ficar perto, você vai ver algo essencial. Porque o sangue é vermelho, né? Se saiu sangue de alguém, você vê de longe. Agora, saiu água, a água é transparente, né? É um líquido ali e tal. Então, os demais não viram, né? Mas João viu. Então, se você ficar perto, você vai ver mais. Amém? E esse é o encorajamento que eu queria dar para vocês. Claro, também tem João capítulo 7, que é uma passagem única, né? João 7:37. Jesus se levanta
Na verdade, até o Daniel falou semana passada isso aí, né? Você queria ter essa coragem, né? Quem tem sede, vem a mim e beba, né? No último dia lá, quem tem sede, vem a mim e beba. E o que mais? 38? É isso. Quem crer em mim, como diz a Escritura. Que tal vocês lerem juntos? Amém? Quem crer em mim. Amém! Aleluia! Só Jesus podia dizer uma coisa dessa, né? E não é interessante que os demais evangelistas não falaram disso? Era uma coisa tão importante, mas é por quê? Porque João estava perto. Então, o que é estar perto, irmãos? Perto é você estar acompanhando a palavra. Amém? É você estar antenado, estar ligado. Amém? Fica ligado, conectado. Hoje nós temos uma bênção, né? Que é a tecnologia, e a gente pode estar ligado, pode estar ali acompanhando de perto o que o Senhor está falando, né? A palavra profética, né? O falar atual. Né? Então, lá o irmão Pedro estava lá na Colômbia, algumas semanas atrás, estava lá no Equador. Eu estava lá no Equador, eu estava bem pertinho, né? Como diz aí, né? Como é que foi a filhinha da Cat, né? A Cat chegou ali. Ô, mãe, o irmão que estava lá na televisão, lá. Domingo à noite, né? Aí, você vê, como é o nome mesmo da Alicia, né? Foi, essa Alicia está acompanhando a palavra profética. Ó, ela está ligada. Tem muito irmão que está desligado, né? Tem muito irmão desligado, mas ela, ó, o futuro está com as crianças, viu, gente? É criança e adolescente, né? Então, você vê, ela estava lá ligada, ó, o irmão estava domingo na televisão, né? Estava acompanhando a mensagem. Hã? Falando espanhol ainda, falando outro idioma, né? Então, você vê, ali os irmãos estão ligados, né? Eu espero que de domingo à noite não esteja ligado o fantástico, né? Tá? Nada de fantástico, tá, gente? O mais fantástico é você se ligar na palavra, amém? Fala para o irmão que está do seu lado, irmão, se liga na palavra. Isso aí. Amém. Então, irmãos, olha, a gente paga um alto preço, né? Para acompanhar a palavra. Mas nos inícios da vida da igreja, nós não tínhamos essa tecnologia, nós amávamos as conferências, nós viajávamos, gastava o dinheiro que não tinha para estar numa conferência, para ficar dormindo, gente, em cada hospedagem, barraca, escola, sala de aula, colchão no chão. Gente, cada barraca, chuva, pernilongo, né? Comida que às vezes dava diarreia, né? Quantas coisas. Mas por quê? Porque a gente ama a palavra. A gente pagava o preço, né, para ir lá acompanhar, né? E estava ali faminto. O problema é que às vezes a gente vai amadurecendo. Só que tem uma diferença entre amadurecer e envelhecer. Então a gente acaba espiritualmente envelhecendo. E um dos problemas da velhice é o eu sei. Né? Eu já ouvi isso aí. Já sei. Né? Eu já sei até decor. Né? O irmão vai falar isso agora. Certeza. Né? Então, esse é um problema. A gente perde a simplicidade. Né? E a gente fica com essa doença do já sei. Né? E não acompanha. E aí se você ficar de longe, acompanhar de longe, é melhor que nada. Tá bom? Amém? Acompanhar de longe é melhor que nada. Está acompanhando, né? Mas se você acompanhar de perto, é melhor.
você vê os detalhes, né? Você ganha visão. Amém? Então nós cantamos hino e falava, não é nada melhor, né? Então fala para o outro lado, não há nada melhor que seguir de perto. Amém. Bom, então vamos lá. O tema de hoje, ressurreição e edificação. Então vamos falar das duas coisas, ok? Amém? Então, ressurreição. Então, passou o sábado, né? Lá Mateus 28:1. Passou o sábado. No começo do primeiro dia da semana. Então, foi a Maria Madalena, mas a Maria ver o túmulo. É interessante que foram duas mulheres. Duas mulheres. E realmente Deus preparou as mulheres de maneira muito especial. A ressurreição é uma coisa difícil de crer. É difícil de acreditar. Os homens normalmente são mais lógicos, mais mentais, né? Mais objetivos. E você vê que não foram homens que foram ver que Jesus ressuscitou. Na verdade, os homens não criam. Vê lá, Marcos 16:11. Quem está nos ajudando hoje é a Elisa. A Lisa, né? Amém. Obrigado, Lisa. Amém. Ok. Olha lá. Vamos ver o que os homens... Porque aqui as mulheres, elas foram, viram, tiveram uma experiência, voltaram lá, né, com os discípulos que estavam lá, contaram para eles o que aconteceu. E o que os marmanjões fizeram? Vamos lá. Olha lá. Estes... Ok. Estes... ouvindo que ele vivia e que tinha sido visto por ela, não acreditaram. Você pode acreditar que eles não acreditaram? Não dá para acreditar. Mas eles não acreditaram. Crer na ressurreição não é algo simples. Não é algo tão fácil. E o fato aqui é que eles não acreditaram. Lucas 24:11. Será que é isso mesmo? Vamos lá, me ajuda aí, Liz. Olha lá. Ok, vamos lá. O que os marmanjões pensaram? Vamos lá? Mas para eles, tais palavras pareciam um delírio. Eles não acreditaram no que as mulheres diziam. O problema está lá atrás. Realmente naquela época a mulher não tinha muita credibilidade, né? Também tinha isso, né? Mas, vocês verem, né? Eles não acreditaram, por isso, na verdade, eles não foram, e quando as mulheres viram e voltaram e contaram, eles ainda não acreditaram, né? Acho que, né? Falou com a mulher, tá delirando, né? Que Maria surtou aí, né? Tá nervosa hoje? O que aconteceu, né? Então, essa era a situação. Por quê? A ressurreição é algo difícil de crer. E também é difícil de crer porque, olha só, entre os judeus tinha dois grupos. Bom, eram vários grupos, né? Eram várias seitas do judaísmo. Mas duas delas principais eram os saduceus e os fariseus. E os fariseus, eles criam. É isso mesmo? E os saduceus não criam. Entendeu? Então, dentro da cultura judaica, dentro da religião judaica, tá, tinha algum grupo que acreditava e um outro que dizia, não existe ressurreição.
Então, vocês veem que é uma coisa difícil, né? O irmão está falando, por que o irmão está falando isso aí? Tá? Nós vamos chegar lá, ok? Amém? Mas aqui só queria ressaltar isso, que as mulheres, elas têm um papel fundamental. Louvado seja o Senhor pelas irmãs. As irmãs têm sensibilidade. Amém? João capítulo 20. Versículo 9. Amém. Ok. Vamos lá. Bom, o versículo 8 antes. Amém. Vamos ver o 8 e o 9, tá bom? Amém? João 20, versículo 8. Achou? Amém. Vamos lá. Então, outro discípulo que havia chegado primeiro ao túmulo também entrou. Ele viu e creu. Tá? Então, aqui a descrição de João. Sabe que esse discípulo aqui era João, né? Eu não quis falar o nome dele, mas era ele, né? Então, e ele chegou primeiro, porque o Pedro e o João correram, acho que ele era mais novo, chegou primeiro, né? Aí chegou lá, ele não entrou. Deixou o mais velho entrar primeiro, né? Aí o Pedro entrou, viu, não sei o que aconteceu com o Pedro, mas o João viu, entrou, viu e creu. Então, versículo 9. Pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. Irmãos, o entendimento geral é o seguinte: com a morte acaba tudo. Morreu, acabou tudo. Hoje as pessoas falam só para tudo dar-se um jeito, mas tem uma coisa que não tem jeito, que é a morte. Então ainda hoje as pessoas elas estão pensando sobre isso. Mas algo maravilhoso, poderoso, sobrenatural, milagroso, maravilhoso, é a ressurreição. Que o Senhor possa colocar isso hoje no seu coração. A ressurreição. Mas a gente fala meio da boca para fora, né, sobre a ressurreição. Mas, irmãos, isso é algo transcendental. A ressurreição de Jesus, ela também significa que Deus aprovou o que Jesus fez. Porque Jesus poderia ter sido deixado na morte. Se o Pai não aprovasse o que ele fez, ele seria deixado na morte. Mas o Pai aprovou o que ele fez. E ele ressuscitou. A porta do Hades é uma porta só de entrada. Não tem porta de saída. Entendeu? O cara entrou lá no Hades, está acabado, está amarrado mesmo, né? Amarrou lá os grilhões da morte, preso, ninguém sai de lá, tá certo? Então, quando o diabo pensou que tinha derrotado Jesus, né? E ele entrou lá, deu entrada no Hades, o diabo começou a festejar lá. Oh, derrotei o Filho de Deus aqui, ó, acabou, né? Mas, aleluia, quando chegou no domingo de manhã, né? Ao amanhecer, Jesus falou assim: ô Satanás, tchau. Eu tô indo embora, tá? Não, você não pode sair daqui, ninguém sai daqui. Desculpe, mas tô saindo.
né? O Senhor quebrou os grilhões da morte. Ele venceu a morte. Ele saiu. Aleluia! Ele ressuscitou. Irmãos, isso é algo tão incrível, tão inacreditável, né? Que aí as pessoas não podiam acreditar, os discípulos não podiam acreditar. Eu dei um testemunho, já contei para vocês, né? Quando o Senhor nos deu a oportunidade de alguns irmãos, a gente ir para Israel. E a gente chegou lá no túmulo, supostamente é o túmulo, né? Na verdade, a gente não tem certeza absoluta do lugar, né? Mas ali é esse lugar que dizem que é, provavelmente seja, né? E assim, né? Claro, é uma rocha, porque é feito como uma caverna, né? É escavado ali, tá? E é colocada a pedra para tampar o lugar, né? Então, e aí a gente faz uma fila, porque o lugar é bem pequeno mesmo, né? É uma escavação e ali tem como se fosse de pedra, né? Uma cama de pedra. E ali teria sido colocado o corpo de Jesus, né? E aí, quando a gente estava ali na fila, né? Entrando ali, tinha pessoas do mundo inteiro. Aí, eu não sei se eram chinesas, né? Elas começaram justamente a cantar em inglês esse hino que nós cantamos hoje, né? Because he lives. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Então, e foi uma coisa assim, uma coisa tão maravilhosa, irmãos. A gente está naquele lugar, com aquele número enorme de pessoas ali, e todo mundo começou a cantar, né, em inglês, because he lives, né? Porque ele vive, posso crer no amanhã. Então, irmãos, se não existe ressurreição, a nossa vida não tem sentido. E nós não temos esperança. E nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Não é verdade? Crer na ressurreição é o que faz toda a diferença para a nossa vida. E na vida dos apóstolos também foi isso. Porque quando eles viram que a ressurreição existe, eles perderam o medo da morte. Assim, ó, se você continuar falando do nome de Jesus, a gente vai matar você. Pode matar. Por quê? A morte não é o fim. Amém? Isso não é o fim. Você pode acabar com o meu corpo aqui, ó, mas eu vou ressuscitar. Porque o meu Jesus ressuscitou. Ele vive dentro em mim. Ele vive. Por isso eu posso crer no amanhã. Irmãos, e aí quando a gente entrou naquele lugar, né, aventando assim, eu falei, tem que ser bem rapidinho, né? Que é bem pequenininho, a hora que você entra assim, você vê ali o lugar, e na hora que você vai sair, né, o lado na caverninha ali, né, tem uma plaquinha assim, né? Justamente é o versículo de Lucas, né? Assim, ele não está mais aqui, porque ele vive. Ele não está mais aqui, amém? Porque ele vive, ele ressuscitou. Ó Senhor Jesus. Irmãos, e você vê que era uma coisa que Paulo, em Romanos capítulo 10, ele mostra que crer na ressurreição é um assunto de fé. É um assunto de fé. E vocês imaginem, naquele mundo, né? Naquele mundo de então, onde ninguém tinha ouvido falar de Jesus, onde ninguém cria em ressurreição de nada. Nada, ninguém acreditava em ressurreição. Cada um tinha os seus ídolos, né? Tá certo? Mas ninguém acreditava, nenhuma religião pregava que existia ressurreição. E aí chega um senhor chamado Paulo, né? Ele vai assim, de onde veio esse cara? De onde veio esse tagarela? Né? E ele chega lá num lugar e começa a falar de Deus e fala, olha, lá na Galileia tinha um homem, Jesus. Né? Tem um homem lá, Jesus.
Hoje a gente fala assim, irmão, posso orar por você? Claro, ó, ora, né? Aqui todo mundo é, assim, mais ou menos sabe quem é Jesus, acredita de alguma forma, né? Tá certo? Tem algum respeito, né? Mas, sim, pode orar e tal, né? Mas naquela época, naquele mundo, aparece um Paulo ali. Ele era uma pessoa comum. Não era um. Ele chegava assim com aquela roupa resplandecente, né? Não assim, é o apóstolo Paulo, né? Eu vi ele na televisão. Não, não tinha nada disso. Ele chegava lá, ele falava para as pessoas sobre Jesus. Aí falou de Jesus mais ou menos, né? Atos, dá uma olhadinha só para confirmar isso. Atos capítulo 17, deixa eu ver. Atos capítulo, capítulo 17, versículo 32. Essa passagem aqui é maravilhosa, a pregação que Paulo faz. Justamente aqui ele fala, né, sobre esse Deus que é todo poderoso, né, que ele criou todas as coisas, nele vivemos, nele nos movemos, nele existimos, né, e dele somos geração. Mas aí quando Paulo ele foi falando, a turma estava quase acreditando, né? Estava quase acreditando e tal, e falou de Jesus. Aí quando Paulo falou versículo 32, vamos ler juntos. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns zombaram e outros disseram, a respeito disso, ouviremos você em outra ocasião. Imagina aqueles gregos, né? Aqueles cabeçudos, né? Toda aquela filosofia, ouvindo de Jesus, eles estavam... Aí quando Paulo falou, e esse Jesus ressuscitou. Estava indo tão bem, né? Aí começaram a zombar dele e tal, né? Então, irmãos, quando Romanos capítulo 10, vamos ler agora, irmãos, Romanos 10, com esse pano de fundo, né? Com esse contexto. E aqui o irmão Pedro ele disse, aqui é o link da ressurreição com a edificação. Aqui começa a conectar as duas coisas, né? Amém? Então, lá em Romanos capítulo 10, no versículo... Vamos lá. Teria que ler quase tudo, né? Mas vamos lá. O versículo 6 ele diz, mas a justiça que procede da fé afirma o seguinte, não pergunta em seu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer a Cristo lá do alto. 7. Ou quem descerá ao abismo, isso é, para levantar a Cristo dentre os mortos. Versículo 8. Porém o que se diz? A palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Então o que a gente prega? É a palavra da fé. Então, pela fé, eles podiam crer que Jesus ressuscitou. Sem fé, não iam crer. Quem que vai subir para trazer Jesus? Quem que vai descer para levantar Jesus? Mas ele diz, essa é a palavra da fé que pregamos, versículo 9. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor, e em seu crer o quê? Se com seu coração você crê que Jesus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, crer na ressurreição era algo fantástico. Talvez hoje a gente está meio acostumado com isso, a gente crê facilmente, quase que nasceu ouvindo falar da morte e ressurreição de Jesus, mas naquela época, irmão, isso aqui era demais. Alguém crer que tinha um homem lá na Galileia
que era Deus, que se fez homem, que era o Salvador do mundo, que morreu, até morreu. Jesus morreu, todo mundo acredita, certo? Por quê? Todo mundo morre. Crê que Jesus morreu? Todo mundo crê. Mas crê que Jesus ressuscitou? Aí, irmãos, é pela fé. Amém? E essa fé que Deus dá. Então, quem já está ligado nas mensagens, né? Ouviu, semana passada já ouviu, né? Da fé, né? Palavra da fé. E justamente foi lido aqui Romanos capítulo 10. Amém? Só estou fazendo cosquinha para vocês ficarem mais conectados, tá bom? Amém. Então, se você crê que Jesus ressuscitou, será salvo. Versículo 10. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Amém? Então Jesus ressuscitou. Olha só esse processo maravilhoso que está aqui relatado em Romanos 10, mas também está em Efésios capítulo 4. Que bom que vocês todos estão acompanhando com a sua Bíblia. Amém? Amém. E quem está nos assistindo também. Amém? Então, Efésios capítulo 4. Irmãos, que coisa maravilhosa é isso. No versículo 7, Efésios 4, 7. A graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Versículo 9. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Versículo 10. Aquele que desceu é também o mesmo que encher todas. Vamos ler juntos, amém? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Ó Senhor Jesus. Irmãos, Jesus desceu do céu para a terra. Você crê nisso? Amém? Mas da terra, ele desceu mais um pouco. Ele desceu para o Hades, o centro da terra. E do Hades ninguém sai. Amém? Não saía. Até então. Né? Mas aí, esse Jesus que desceu até o Hades, um dia ele subiu. Subiu de novo para a terra. Isso é ressurreição. E aqui na terra ele começou a andar e se apresentar para as pessoas. E ele começou a treinar as pessoas e os discípulos a desfrutarem da sua presença invisível. Jesus estava o tempo todo com eles, mas eles não percebiam. Então Jesus começou a treiná-los, a desfrutarem, a estarem com ele invisível. Porque até então eles eram acostumados com Jesus em carne. Aí Jesus ficava com eles, andava com eles, comia com eles, mas eles não percebiam que era Jesus. Né? Até mesmo a Maria, quando viu Jesus, pensou que era o jardineiro. Viu? Onde é que você pôs o corpo de Jesus? Cadê o meu mestre? Cadê? Aí ele falou assim, o que ele falou? Maria. Ela, mestre! Não, então, quer dizer, ela reconheceu que era ele pela voz, pela palavra. Então, pela palavra, nós temos a presença de Deus. Amém? Então, Jesus começou a treinar eles
a terem a palavra, a terem a presença dele. Então Jesus estava no caminho de Emaús com 2 discípulos lá, conversando com eles, tal. Aí não percebiam que era Jesus, aí Jesus dá graças, se revela, abre os olhos dele e fala assim, é Jesus! Desapareceu. E é o que eles falam? Não nos ardia o coração quando ele falava? Então hoje, irmãos, nós não temos a presença de Jesus física, mas nós temos a presença de Jesus através da sua palavra. Amém? A palavra de Deus traz a presença de Deus. E ao Senhor Jesus. Mas aí é o ponto, né? Jesus, ele voltou para a terra, mas não só ele ficou na terra. Efésios capítulo 4, para que ele subiu aos céus, na verdade essa já é a sua ascensão. E quando ele ascende, não é ascende, é com S, tá? Ascende, tá? Não é só de ascender, mas é ascender. Quando ele ascende, aqui Efésios diz que ele levou cativo o cativeiro. Amém! Então o que quer dizer isso, irmãos? Que você e eu estávamos lá naquele buraco, nós estávamos lá no Hades, presos, né, pelo diabo. Na verdade aqui foi um resgate antecipado, né? Porque nós um dia entraríamos, se o Senhor não voltar antes, nós entraremos lá. Ou muitos já entraram. Então o que quer dizer? Que todos os que estavam no Hades, presos, Jesus, ele não só ele saiu sozinho. Não é que ele saiu assim, gente, estou indo embora, tá? Fui. Não. O diabo falou assim, peraí Jesus, você não vai sair não. Não só eu vou sair, mas eu vou levar os meus comigo. Amém! Eu vou tirar desse buraco o Daniel, o Romildo, o Caleb, o Eric. Aleluia! As irmãs também, né? Amém? Todos nós que estávamos presos, que éramos cativos, e também o diabo nos mantém cativos pelo medo da morte, não é verdade? O Senhor, ele nos tirou. Amém. Você não está contente com isso? Aleluia! Fala para quem está do seu lado. Eu era um cativo, mas Jesus me capturou. Amém. Então, Jesus, ele nos tirou daquele cativeiro. Agora nós fomos capturados por Jesus. E essa cena aqui é exatamente a procissão triunfal, né? Quando um general romano, ele saía, fazia suas conquistas. Claro, isso não era para qualquer general. Tem que ter sido uma guerra, uma conquista muito grande. Era um privilégio de algumas conquistas muito grandes, de algum grande general. Quando ele, naquele tempo da expansão do Império Romano, que é justamente esse tempo aqui, quando o general romano ele voltava para Roma, né, tendo conquistado algum território, alguma guerra muito importante, ele trazia parte dos seus cativos. Trazia junto com ele. E aqui Paulo justamente faz menção a isso, né? Quando ele vinha trazendo os cativos, alguns que tinham sido capturados, derrotados, eles não gostavam, né, de Roma. Eles não gostavam de ter sido conquistados, então eles vinham como rebeldes. Mas à medida que eles aproximavam do Capitólio em Roma, né, tinha ali um incenso que era espalhado,
aquele incenso para eles era um aroma de morte para morte. Por quê? Chegando lá, eles seriam executados. Mas aqueles que tinham se rendido ao general estavam contentes, né? Estavam satisfeitos com a nova vida que iam ter. Eles tinham um incensário. Eles espalhavam aquele perfume. Então, aquele perfume para eles é um perfume de vida. Era um aroma de eu vou viver. Mas para aqueles que tinham resistido, estavam resistindo ainda, eram rebeldes, seriam executados. Irmãos, o Senhor, Ele é o nosso grande capitão, o nosso grande general. Amém? E Ele nos conquistou. Amém? Nós somos conquistados pelo Senhor. Somos cativos do seu amor. Amém? Nós achávamos que tínhamos uma boa vida, mas não percebíamos que éramos escravos do inimigo de Deus. Amém? E o Senhor pagou um alto preço. Desceu do céu para a terra, da terra para o Hades. Tem o perigo de ficar lá, mas o Pai aprovou. Amém? Ele ressuscitou e nos libertou. Então, irmãos, hoje nós somos, na verdade, libertos. Porque o Senhor nos libertou. E Ele levou cativo cativeiro. Mas não para aí. Ele fala que Ele levou cativo cativeiro e concedeu dons aos homens. O que é esse dom? Presente. Um dom é um presente. Quer dizer que quando Jesus ressuscitou, Ele ascendeu, todos nós que fomos levados com Ele, né, nesses lugares celestiais, agora o Pai, Ele nos envia como um presente. Nós somos um presente, um dom de Deus para o seu corpo. Um dom de Deus para essa terra. Então, cada um de nós aqui, que éramos cativos de Satanás, o Senhor foi até lá, nos libertou, nos levou cativos dele, levou cativo o cativeiro. Não só levou os cativos, ele pegou jaula e tudo, né? Pegou tudo, levou, né? Aí ele abriu lá, né? Abriu a jaula e falou: agora eu quero que o Paulo, o Itamar, a Gisele, a Marina, né? Que vocês sejam dons, presentes de Deus para a humanidade, para a igreja. Amém? Então, cada um de nós é um dom. E aqui ele menciona que esses dons foram dados, né? Fala ele mesmo, versículo 11, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas. Então quer dizer que cada pessoa que Deus dá como um dom, ela tem uma característica. Amém? Então, você é um presente de Deus para evangelizar. Você é um presente de Deus para apacentar. Você é um presente de Deus para levar o evangelho a outros países. Amém? Então, hoje, cada um de nós aqui é um presente de Deus para fazer a vontade dele aqui na terra. Amém? Irmãos, ó Senhor Jesus, a ressurreição de Cristo não só é um fato maravilhoso, uma coisa maravilhosa, e claro, com muitas implicações, mas aqui tem uma coisa a mais, que a ressurreição é para a edificação. Porque na ressurreição dele, ele levou cativo o cativeiro, ele nos libertou para que nós hoje fôssemos um dom. Amém? Pergunta para quem está ao seu lado, sabia que você é um dom de Deus?
Você é um dom de Deus? Irmãos, irmãs, se valorizem. Amém? Não é uma reunião aqui, né? Queremos só fazer levantar o seu ânimo, né? Não é só. Hã? Exatamente. Aqui não é uma reunião motivacional, né? Não, você é importante, insubstituível. Não é isso. Mas a Bíblia está nos mostrando que Deus, ele foi procurar você lá no Hades. Amém? Ele te achou lá, naquele buraco. Perdida, nem sabia. Preso na jaula, né? O Senhor tirou, jaule tudo. Amém! E aí quando ele libertou, ele falou assim, agora eu vou dar você como um presente. Amém! Para fazer a minha vontade, para trazer o meu reino, para estabelecer o meu reino nessa terra. Amém! Você não é qualquer coisa. O Senhor pagou um alto preço. Por isso você realmente tem valor. Amém? Eu queria só concluir. Acho que os irmãos da música já podem vir. Nós vamos cantar um hino que chama Alegria, Entusiasmo. É isso? Alegria, Entusiasmo, Excelência. E amém! Saiu na transmissão? Podem vir. Amém? Em Lucas capítulo 16, Jesus contou uma história de um rico e um homem chamado Lázaro. Não tem o nome do rico, mas tem o nome do pobre, Lázaro. E os dois vêm a falecer. O rico vivia de maneira luxuosa e tal. O pobre sofria. Não é uma questão de rico e pobre, tá? Esse não é o ponto. Mas aí, os dois foram para o Hades. Só que lá tinha duas sessões. Uma sessão prazerosa, de descanso, e tinha uma sessão de tormento. O rico foi para a sessão de tormentos. E lá naquela sessão de tormentos, ele viu Lázaro e falou, molha aqui, traz um pouquinho de água aqui para molhar. Aqui está muito quente, estou sofrendo muito aqui. E o Lázaro falou, não posso. O Lázaro estava no seio de Abraão, mas eu não posso. Não, ninguém daqui pode passar daí, ninguém para cá. Então o rico disse, viu, mas o pai Abraão, manda alguém daqui lá e avisa os meus parentes, meus 5 irmãos, avisa eles que o negócio é sério mesmo, sabe? O negócio aqui é sério, é ruim mesmo, e avisa eles, né? Para que eles não venham parar aqui também. E a resposta foi, lá eles têm a lei e os profetas. Eles ouçam. Irmãos, hoje nós temos o Senhor, nós temos a sua palavra, nós vamos crer na sua palavra. Amém? Claro, um dia todos vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. Mas isso é sério. Realmente, se nós cremos na ressurreição, nós cremos que o Senhor vai voltar. A nossa vida não pode ser uma vida de qualquer maneira. Não deve ser uma vida relaxada. A nossa vida hoje precisa estar comprometida, envolvida com a vontade do Senhor. Entendendo que
O Senhor pagou um alto preço por nós e fez de nós um dom para o seu corpo. E no serviço ao Senhor, existe lugar para todos. Amém? Todos nós podemos servir o Senhor. Todos nós devemos estar ativos, servindo ao Senhor. Hoje o Senhor tem dado para nós muitas ferramentas com as quais a gente pode se envolver. Podemos nos envolver com a pregação do Evangelho, podemos orar pelas pessoas, posso orar por você, podemos cuidar das pessoas, apacentá-las. Não fique vivendo somente para você mesmo, não fique vivendo de maneira egoísta, só pensando em você, nas suas necessidades, né? Não fique vivendo só como Deus, Ele está aqui para me servir e para me fazer feliz. Não, o Senhor nos deu como dons para que a gente se envolva com a sua vontade, edifique a sua casa, edifique o seu corpo. Amém? Então que o Senhor realmente possa ampliar nossa visão, ampliar nossa fé, ampliar o nosso coração para juntos cooperarmos com o Senhor, fazer a sua vontade. Hoje o Senhor tem dado essa direção para nós e nós vamos cooperar com o Senhor. Amém? Senhor Jesus, que tal nós ficamos em pé? Nós vamos orar e aí nós vamos cantar esse hino e nós vamos servir ao Senhor com alegria, com entusiasmo. Amém? Com excelência. Aleluia! Senhor Jesus. Amém. Primeiro, ore com quem está ao seu lado. Vamos orar de 2 em 2 sobre aquilo que o Senhor falou com você hoje. Amém. Senhor Jesus.